Fala pessoal, vamos começar agora a resolver a lista 5 que fala sobre teoria cinética dos gases. Tá? Então vamos para o primeiro exercício. Ele fala o seguinte: um dos vácuos mais elevados que podem ser produzidos corresponde a uma pressão de 10 elevado a menos 12 milímetros de mercúrio. Isso aqui é uma unidade de pressão, tá? A gente vai discutir ela daqui a pouquinho. Nesta pressão, a 27 graus Celsius, quantas moléculas de ar por centímetro cúbico ainda permanecem? Olha, gente, o que a gente vai ter que fazer aqui? O que ele está falando é o seguinte: em laboratório, um dos vácuos mais extremos que a gente consegue produzir corresponde a uma pressão muito baixa de 10 elevado a menos 12 milímetros de mercúrio. Isso é um limite que a gente consegue atingir no laboratório. A gente não consegue atingir um vácuo absoluto no laboratório. O que seria o vácuo absoluto? O vácuo absoluto seria uma pressão zero, não ter nenhuma pressão, porque não teria nenhuma molécula de ar no laboratório. Tudo bem? Mas, numa situação normal, a gente consegue produzir pressões baixíssimas, que seria o vácuo mais elevado que a gente consegue produzir, e a pressão correspondente a essa aqui. A gente quer saber, em 1 centímetro cúbico, quantas moléculas de ar a gente vai ter nessa situação de vácuo extremo. Tudo bem? Como que a gente resolve esse problema? A gente vai usar a equação dos gases ideais. A gente vai supor que o gás é um gás ideal, o ar é um gás ideal, todo ar, todo gás rarefeito se comporta como um gás ideal, então a gente pode usar essa aproximação muito bem. Né? E a gente sabe que PV é igual a nRT, onde N é o número de mols e R é a constante dos gases. Só que aqui eu quero explicar uma coisa importante para vocês. No lugar do número de mols, que está escrito aqui, ó, eu posso trocar ele pelo número de moléculas dividindo pelo número de Avogadro. Por quê? O número de Avogadro é o número de moléculas que eu tenho em 1 mol, certo? Então, se eu pegar o número de moléculas total que eu tenho e dividir pelo número de moléculas que eu tenho em 1 mol, eu vou achar o número de mols que eu tenho. Então, eu posso substituir o número de mols pelo número de moléculas sobre o número de Avogadro. Tudo bem? Só que aqui a gente pode fazer uma outra coisa. Reparem que R é uma constante universal e Na, que é o número de Avogadro, também é uma constante universal. Então, ao invés de a gente ficar usar uma equação com duas constantes universais, a gente pode simplesmente calcular a razão das duas e definir uma nova constante. Então, R, que é 8,31, dividido por Na, que é 6,02, 10 a 23, a gente vai chamar essa razão de R sobre Na de Kb, que é a constante de Boltzmann. Tudo bem? E aí a gente pode reescrever a equação do gás ideal dessa forma. PV igual a N KBT, onde N agora é o número de moléculas. Tudo bem? Então a gente pode usar a equação do gás ideal de duas formas. A gente pode usar PV igual a nRT, onde a gente usa o número de mols como N. E a gente pode usar PV igual a Nzão KBT, onde Nzão representa o número de moléculas que a gente tem. Tudo bem? Então é só uma forma diferente de escrever a mesma coisa, certo? Então aqui quando a gente estuda a teoria cinética dos gases, como a gente vai olhar para as moléculas, a gente vai olhar para cada molécula individualmente, como a gente vai fazer esse tipo de raciocínio, esse tipo de análise, é mais interessante usar essa equação aqui para a equação dos gases ideais, PV igual a NKBT. Tudo bem? Ok. Mas agora vamos resolver o problema. A gente quer achar o número de moléculas. Então a gente isolando o número de moléculas fica PV sobre KBT. Legal, só que eu quero achar quantas moléculas eu tenho em 1 centímetro cúbico. E a pressão que eu tenho é de 10 a menos 12 milímetros de mercúrio. Isso aqui é uma unidade de pressão, tá? Milímetros de mercúrio. A gente precisa converter a pressão para Pascal para jogar nessa fórmula aqui. Como a gente faz isso? Aí você vai ter que lembrar uma coisa. Você tem que lembrar que um ATM é 1,02 vezes 10 a quinta Pascal. E um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que a pressão é 10 elevado a menos 12 milímetros de mercúrio. Eu multiplico por 1,02 10 a quinta e divido por 760 e eu obtenho uma pressão em Pascal. 1,34 vezes 10 a menos 10 Pascal. Tudo bem? Então, fazendo multiplicando por 1,02 10 a quinta e dividindo por 760, a gente obtém a pressão em Pascal. Tranquilo? Então, 1,34 10 a menos 10 Pascal. Ok? Bom, aí a gente só substitui os valores. P, 1,34 10 a menos 10 Pascal. O volume é 1 centímetro cúbico. Não esquece de converter para metro cúbico, por isso que aparece esse 10 a menos 6 aqui. Kb, constante de Boltzmann, é 1,38 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Está aqui. Vezes
300 Kelvin, porque 27 graus corresponde a 300 Kelvin. A gente soma 273. Fazendo toda a continha, a gente obtém que o número de moléculas em 1 centímetro cúbico, para essa pressão e essa temperatura, corresponde a 3,2 vezes 10 a quarta moléculas, ou seja, 32 mil moléculas, mais ou menos. Reparem que não são muitas moléculas, né? A gente sabe que um mol aí tem 10 a 23, a gente está falando de 10 a quarta, então a gente tem aqui um número realmente pequeno de moléculas por centímetro cúbico, o que faz sentido. A gente tem aqui um gás muito rarefeito, numa pressão extremamente baixa. Para a gente ter uma noção, a pressão atmosférica é da ordem de 10 a quinta, aqui a gente tem uma pressão da ordem de 10 a menos 10 Pascal, ou seja, são 15 ordens de grandeza menor do que a pressão da atmosfera, ou seja, é uma pressão 15 ordens de grandeza menor que a pressão da atmosfera, é uma pressão muito pequena, então faz sentido o número de moléculas também ser muito pequeno, é um gás muito rarefeito. Tudo bem? Então, essa questão era só isso, é só fazer essa continha. Eu quis explicar com bastante calma isso novamente, essas duas formas de escrever a equação do gás ideal, tanto usando o número de mols quanto usando o número de moléculas, tá? A gente vai usar bastante essa formulação com o número de moléculas nessa lista, porque a gente vai precisar calcular o número de moléculas bastante, porque a gente está falando aqui de teoria cinética dos gases, a gente tem que olhar para as moléculas individualmente. Tudo bem? Então é isso. Vamos para o próximo exercício.